falar sobre preconceito. E nós temos aqui um time muito joia, como sempre, né? Pastora Carol, pastor Leozão, sejam bem-vindos, hein? Obrigado, de novo. Né? É bom tê-los conosco. E um tema super atual, né? Muito. E nunca sai de moda esse tema. Não, Nunca e nós sai. tivemos uma situação agora do jogador de futebol. Né? O Tinga, do Cruzeiro. Do Tinga, né? Onde ele sofreu essa questão da discriminação. Então, e até lembrando que amanhã nós vamos estar aprofundando até mais isso no Acesso Livre, no programa, às 22 horas. Onde a gente achou que é um tema realmente sério, pertinente, e na atual situação vivemos o que a gente viveu ali com o jogador. É nunca demais falar sobre preconceito, né? E para nos ajudar também a pensar no tema, uma pedagoga, professora, escritora, que é a Rosa Vani, que está do meu lado. Rosa, seja bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer imenso, assim, uma honra estar aqui. E a Rosa que já tratando de um tema que eu acho de extremamente... Não, e você escreveu um livro sobre isso, né? Foi. Tá aqui, quem puder mostrar aqui, Aprendendo Valores Éticos Inclusive na Escola, né? Eu já queria começar perguntando para a Rosa, você decidiu escrever sobre o tema porque você, sendo negra, passou por muitas dificuldades, preconceitos, etc? Sim, mas a história do livro, o livro vem coroar algumas coisas que, na verdade, é uma trajetória de trabalho com a formação de professores com temática, né? Então, antes eu me formei para dar aula, mas comecei a trabalhar com formação de professores. E uma das questões que sempre me pegaram é por que as pessoas se tratam diferente, qual que é a contribuição que a escola pode dar desde sempre, desde os pequititinhos, para que as pessoas possam ser tratadas com respeito e com igualdade. Para a prevenção contra o preconceito. Porque, na verdade, eu acho que são duas coisas, né? Hoje a gente tem uma prática criminal, né? A discriminação é uma prática criminal, mas o que você faz de forma anterior, que eu acho que é o fundamental, né? E esse livro, então, ele nasce nesse contexto, né? E é interessante, é importantíssimo falar que esse livro tem uma história que ele ficou no forno durante muito tempo, né? E ele só se efetiva, ele ficou 5 anos, eu assinei o contrato, ele ficou 5 anos parado, e esse livro só se efetiva nos primeiros 6 meses depois da minha conversão religiosa. Então, na verdade, ele é o coroamento de uma série de coisas, inclusive do meu encontro com Cristo, que me coloca o seguinte, né, assim, é um presente, né, porque o livro estava lá parado, eu nem tinha mais esperança de terminar. Quando você escreveu, você ainda não era cristã. Quando eu assinei o contrato para escrita do livro, eu não era. Né? Quando o livro se efetiva, né? Aí já tinha me convertido. Então, ele só nasce com a Rosa renovada, né? Quando tudo se fez novo, nascida né? novamente. Com a Rosa nascida novamente. Ele só nasce depois que a Rosa nasce novamente. Carol citou o caso aqui do Tinga, isso. nós tivemos um outro episódio que deu, inclusive, polícia, né? Que foi o caso da australiana, que foi fazer unha num salão e ela rejeitou uma manicure negra. Né? Você consegue definir para a gente um pouco, de forma, em linhas gerais, a palavra preconceito? Eu tenho que conseguir, porque agora ele perguntou se eu consigo em público, a gente tem que conseguir, senão fica muito feio. Por isso que eu perguntei se você consegue. Então, pois é, agora tem que não conseguir. Precisa. Vamos lá, então, tem que conseguir, vamos lá. Então, na verdade, o preconceito ele não está solto, né? A gente fala muito em preconceito, mas eu acho que é bom mesmo, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Na verdade, o que gera? Você tem uma série de ideologias discriminatórias, que é o racismo que faz com que uma raça se julgue superior à outra. O sexismo que faz com que os homens se julguem melhores que as mulheres, ou mulheres extremamente feministas achem que são melhores que os homens, né? Você tem hoje toda uma questão das intolerâncias religiosas que as pessoas matam, a gente sabe, né, de cristãos morrendo em outros países, graças a Deus a gente tem isso aqui, mas em função do fundamentalismo e etc. Então, essas grandes ideologias, elas fazem com que, elas geram eu falo que elas têm filhotes muito feios, né? Então, assim, o preconceito, ele é filhote dessas coisas, né? O preconceito contra a questão contra o gordo, que a gente já falou outras vezes, ele é filhote da ideologia, né, do hedonismo, da estética, dessa coisa do estereótipo, né, desse o eu, né, o eu máximo, o eu belo a qualquer preço, né, mesmo que seja preço de plástico e de morte. Não, o preconceito ele é uma ideia pré-concebida
que as pessoas têm sobre alguma coisa. Qual a ideia preconcebida que se tem hoje? Quando eu fico, olha, quer entender o que é preconceito e estereótipo? Vamos pensar o seguinte, toda vez que se pensa em baianos, a gente faz muita piadinha com isso, como se as piadas fossem passíveis de estar isentas de preconceito, mas não estão. A gente brinca e fala assim, olha, todo baiano é preguiçoso. Você está fazendo o quê? Você está tendo um preconceito sobre a questão dessas pessoas e tem um estereótipo também, que quando você fala assim, olha, imagina uma pessoa que é baiana. Você cria uma imagem na sua cabeça a partir dessa preconcepção que você tem. É o caso dos portugueses, por exemplo, que a gente faz muita piada dizendo que os portugueses são burros, etc. Nordestinos também. Nordestinos, isso. As pessoas têm, por exemplo, em relação a nós... tem com relação à loura. Isso. É a loura burra. Com certeza, ainda bem. Mas os nossos telespectadores já viram que tem muita loura boa, muita loura inteligente. E eu já tive a oportunidade de dar aqui, mas é verdade. É verdade. O Jean fica rindo porque a gente já tem muitas discussões sobre esse tema. E, Carol, é importantíssimo você falar disso, sabe por quê? Porque a gente aceita algumas brincadeiras, eu falo que o preço da nossa igualdade é eterna vigilância. Então a gente acha que é passível brincar com loura, com essas brincadeiras de loura, a gente acha que é passível fazer piadinhas sobre a questão racial, a gente acha que é passível a gente fazer gracinha, tocar num ponto que você falou, de um tratamento, assim, uma pessoa que acabou de chegar na igreja, né, porque você tem isso, assim, a fala é mais legítima de quem tem 500 anos de convertida, de quem tem 5 meses. Você fala o preconceito dos crentes mais maduros para os crentes mais jovens, então, mais assim, novos. eu acho que o preço da gente lidar com isso é a nossa vigilância eterna, a gente deixa escapar. Né? Quando as pessoas quando as pessoas ficam assustadas, eu fiquei assustada com a surpresa das pessoas em relação ao jogador de futebol. Né? Foi uma comoção nacional, eu falei, tá, e daí? Isso acontece todos os dias, debaixo do nosso nariz, o tempo todo. Nas nossas igrejas, a gente não se pergunta, por exemplo, eu às vezes vejo muito programa infantil, eu falava assim, gente, são programas em que a gente não se preocupa em representar criancinhas negras vivendo devocionais. Assim, como assim que a gente acha que com o jogador tudo que aconteceu é muito mais doloroso do que acontece com a funcionária que abriu a porta para você? Sim. Você falou de funcionária, deixa eu dar um parabéns aqui especial para a Adriana, que é a nossa copeira, ela que faz aquela gelatina maravilhosa aqui toda manhã, está fazendo aniversário hoje. Adriana, parabéns, Deus abençoe, nossa colaboradora linda aqui da nossa emissora. A minha pergunta ela é uma pergunta até um pouco confusa. Por quê? Porque é um tema confuso. Como que a gente expressaria, então, estar bem resolvido nessa questão? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sou pastor e convivo com muitos jovens há muito tempo e a gente sempre teve uma liberdade muito grande de falar sobre esse assunto porque, na minha cabeça, isso é muita verdade. Eu posso ter alguns outros preconceitos a serem tratados, talvez, contra corintiano, algumas coisas assim. Mas, assim, algumas coisas são muito bem resolvidas, inclusive a cor racial. Para mim, é uma coisa, assim, muito bem esclarecida, graças a Deus, por causa da minha criação, talvez. Então a gente sempre brincou muito bem quanto a isso, foi muito bem resolvido. E para quem está nos assistindo, pensa, se na minha cabeça não existe esse tipo de maldade, não existe esse tipo de diferença, porque, pelo amor de Deus, a cor da pele diferenciar o ser humano é uma coisa muito, muito pequena, muito baixa, a gente sabe que existe. Como ser bem resolvido nessa questão expressando isso? Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi, eu até também quero responder. Porque eu brinco, eu falo o seguinte, a brincadeira, o comentário, ele é interessante desde que não ofenda a pessoa. Então, nós temos que estar sensíveis a quem nós fazemos aquele tipo de comentário, aquele tipo de observação. Dá pra gente perceber se a pessoa recebeu bem aquilo, se ela não recebeu bem aquilo, porque aí você vai ver se aquela brincadeira foi aceita ou não foi. Aquela onde só você ri, onde você brinca e você morre de rir e o outro está sério. Não foi uma brincadeira que foi agradável. Não foi, às vezes, um comentário que foi agradável. Eu acho que você também pode falar, Léo. Eu falo isso porque eu percebo que existem algumas pessoas que elas não são bem resolvidas internamente quanto às questões. Isso eu falo de negros e brancos. Existem lugares que os brancos são discriminados. Com pesos também, o gordinho. Exato, exatamente. Então a pessoa, quando ela não é bem resolvida, qualquer coisa que você fale que você nunca nem pensou a dizer sobre aquilo, ela trata aquilo como um problema racial. Isso. É um problema de discriminação. Existe também, né? Com certeza. Eu penso que tem que passar pela identidade, não tem jeito. Tem que passar pela identidade, tem que passar pelo valor pessoal e
Agora, como a Rosa falou, mas essa coisa tem que ser incutida a partir da família. Se a família, como você diz, se a família não trabalha isso, você cresce com essa deficiência. Então, na fase adulta, tem que corrigir, tem que ressignificar esse entendimento que ele recebeu, porque senão fica defasado de fato. Então, qualquer coisa que fale vai estar julgando em cima daquilo e, de repente, nem foi aquilo que falou. Então, tanto para quem sofre, para quem comete o preconceito, então, essa identidade, o saber do valor humano, isso que é o ponto principal, né? E claro que tem que saber que o valor humano, ele independe de qualquer coisa, né? Do grupo, da religião, da cor. Esse valor humano tem que estar intrínseco, ele tem que estar acima de qualquer coisa. E isso tem que ser introjetado, seria basicamente a partir da família. É esse valor que é incutido a partir da criança. Mas se a família não incute e ele recebe essa cultura, quando cresce com essa cultura. O que é necessário fazer, então? Ressignificar. Trazer um novo sentido do que é o valor do ser humano e saber que você tem valor, com certeza. Sim. Vale dizer que o preconceito ele pode acontecer, reforçando aqui, em qualquer situação, né, não só no âmbito de raça ou outras questões sociais que a gente colocou aqui, né, mas a dificuldade que as pessoas têm, eu entendi a pergunta do Maurício ali, é saber até que ponto realmente eu estou afetando o indivíduo ou um grupo de pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho determinada liberdade com amigos que eu tenho negros. Tá aqui o Leozão, eu tenho o pastor Emerson, que é meu vizinho, amigo já há muito tempo. E sempre que eu brinco com ele, eu chego e falo, negão, quer dizer, eu usei uma expressão que para ele é normal, ele não tem problema com aquilo. Mas se tem um outro negro passando, não é, e ouvir aquilo, pode achar ofensivo. Por exemplo, e a nomenclatura pode se diferenciar, por exemplo, de uma cultura para outra. A gente fica sem saber o limite. Se você vai nos Estados Unidos e fala a palavra negro nos Estados Unidos, é ofensivo. Se você fala preto, se você fala black, chamar o cara de preto, ele não se ofende. Se chama de negro, ele se ofende. No Brasil é o contrário. Então a gente fica assim, qual que é o limite? O limite está dentro da cabeça da pessoa? E lembrando que a Rosa, ela fez parte do movimento negro, né? Eu acho que o bom dessa diversidade toda é que a gente tem que aprender o tempo todo, né? Porque essa coisa é fundamental. Sim. Aprender, reaprender as relações o tempo todo. É fundamental resgatar isso que a Carol fala, assim. Qual que é o seu limite, não é só para essa brincadeira, é para qualquer coisa, né? O nosso limite na interação do outro é sempre o outro. Né? Com que cuidado que eu me aproximo desse outro e com que atenção que eu leio esse outro para saber. Porque tem gente também que nem liga, né? Vai falando. Que cuidado é esse que eu trago da leitura, da leitura da reação do outro para eu dar conta disso. Porque a gente também não sabe por quais histórias as pessoas passaram. Né? Então, às vezes, a vida ela trouxe marcas tão profundas, né? Essa pessoa ainda não foi lavada, né? Não foi renascida. A identidade já está se formando. Que ela ainda está frágil lá, se fazendo de outra forma. E você atinge de verdade, às vezes, áreas da vida da pessoa que são intocáveis ainda. Isso. Né? De forma muito contundente, às vezes, a gente faz isso. E aí, essa medida, é interessante quando você fala assim, mas... né, meu amigo negão e etc. A gente também não tem que ter medo, gente, de afirmar a identidade das pessoas. Outro dia, uma pessoa brigava comigo, falava assim, mas você não é negra, você é morena. Eu falava, não, meu bem. Não, quem me identifica sou eu mesma, pelo amor de Deus, né?